Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Já se podem ver, ele em breve virá. Penso em como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos verão
Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 57 minutos, 17h57, uma excelente tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve no município da Serra, pelo melhor e o maior sistema de rádio via cabo do Brasil, com certeza o sistema de rádio comunitária, aonde no seu bairro, aonde próximo dos comércios, aonde próximo de qualquer lugar, exatamente está nesse horário, você que está aí próximo de uma caixa, vai estar ouvindo o programa Falando de Jesus, exatamente nesse dia 29 de dezembro do ano de 2016. Estamos a 2 dias exatamente do final do ano, mas Deus a cada dia, a cada hora, Ele traz uma palavra para mim e para você. O fim está chegando, mas o fim do ano. Mas de repente também o fim dos tempos estão se aproximando. E Deus nos chama a cada dia, a cada hora, para que nós façamos concerto com Ele, para que nós possamos herdar a grande herança, a vida eterna. Eu quero desde já agradecer a Deus exatamente por mais uma vitória, ao qual Deus, aliás, eu digo com 2 vitórias, ao qual Deus me permitiu que eu ainda em vida pudesse em primeiro lugar presenciar e sentir o gozo da alegria exatamente de receber sobre as bênçãos de Deus a chegada de mais um neto, ao qual Deus abençoou, é a mãe que correu tudo bem na sua cirurgia, e também saudar e parabenizar aos pais, que Deus possa abençoar esta criança, que ela possa crescer nos caminhos do Senhor, que ela possa exatamente ser obediente aos pais e ser obediente em primeiro lugar a Deus. E a outra grande vitória que Deus também me concedeu, hoje recebi um telefonema do Rio de Janeiro, ao qual a minha irmã fez uma cirurgia na parte da manhã lá no Rio de Janeiro, e Deus o abençoou que essa cirurgia corresse tudo bem com ela. Ela já saiu do quarto do CTI, então que Deus possa abençoar a vida da minha irmã, dando força, dando coragem e principalmente ela continuando e crendo que o Senhor Deus pode todas as coisas. Nós ouvimos no início da nossa programação aquele louvor Segura na Mão de Deus. E se você que é em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, você confia, você acredita, você tem fé e você segura espiritualmente na mão de Deus, Deus é capaz de suprir as suas dores, Deus é capaz de suprir as suas aflições, Deus é capaz de suprir as suas necessidades, Deus é capaz de dar forças para você vencer o inimigo em primeiro lugar e vencer também tudo aquilo que está próximo de você, ao qual não agrada ou ao qual te entristece. Agora na Serra são 18 horas, até agora o nosso mensageiro ainda não chegou, ok? Mas nós aqui estamos tranquilos, porque nós acreditamos, nós confiamos e nós cremos na palavra de Deus, que é o Espírito em verdade, que nos fala através dos nossos mensageiros, ao qual são convidados para estar no estúdio central da Rede Popular de Rádio, transmitindo via cabo, transmitindo via online, com a Rádio Digigospel, com a rádio, com a TV Providência e outras rádios associadas ao programa Falando de Jesus. A todos vocês que nos ouvem nas comunidades, que todos tenham uma excelente tarde de quinta-feira. Mais uma vez Deus tem nos abençoado com este sol maravilhoso. Ele esquenta, Ele aquece, mas é Ele que tem exatamente o Todo-Poderoso, que tem o domínio sobre ele. E seja feita não a minha vontade, mas a vontade de Deus. E assim nós devemos aceitar, agradecer, porque se Deus permitiu que eu pudesse estar sentindo o sol de 40 graus, de 42, de 43, porque Deus sabe que nós podemos suportar. Porque quando Ele vê que está nos assolando, Ele quebra a sua temperatura, ou botando as nuvens, ou se não colocando as chuvas. Por isso em tudo damos graças, porque tudo que vem do céu é criação, permissão e vontade de Deus. Que Deus seja louvado mais uma vez aqui hoje e sempre. São 18 horas e 2 minutos, vamos abrir
a nossa programação, agradecendo ao Senhor Deus, porque até aqui tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos alimentado, diante de qualquer problema, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer tristeza, mas somos gratos a Deus, porque Ele nos concedeu mais um dia de vida, para nós podermos apreciar e agradar da sua criação. 18:02, uma excelente tarde. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende.
No segundo livro dos Reis, no capítulo 6, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Louvado seja o nome de sua igreja, pode estar sentado. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Um detalhe que eu quero comentar, que não é o foco da mensagem, mas é um detalhe importante, porque Pedro diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. O próprio Senhor Jesus Cristo nos falou ali em João 5,39, dizendo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Quanto tempo você leva para ler o livro de Mateus, se você pegar sério para ler? Você não leva nem uma hora para ler. Quanto tempo você leva para examinar o livro de Mateus? Examinar. Saber o que o Senhor quer te falar no livro de Mateus. Não entendi, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou pegar o dicionário bíblico, saber o que significa aquela palavra, conhecer a história, buscar o contexto. Quanto tempo eu vou levar para examinar? Mas exatamente quando você examina, buscando em espírito, é que o Senhor te revela o que está além da letra. A palavra do Senhor, ela vai falar lá em Efésios 6, versículo 10 em diante, que a nossa luta não é contra a carne nem contra mas contra principados e potestades. E sabe por que nós perdemos sempre batalha? Porque a gente sempre enxerga a carne. A gente sempre enxerga a esposa, sempre enxerga o marido, sempre enxerga o filho, sempre enxerga o vizinho, sempre enxerga o homem, sempre enxerga a pessoa, nunca enxerga Satanás. Você viu o que o fulano falou de mim? Você viu o que o Beltrano fez comigo? Você vê que o ciclano, olha o Beltrano, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo outro. Sempre você está olhando para o homem. E eu fico me perguntando, falo: Senhor, quando que a sua igreja vai crescer na graça e vai crescer no conhecimento? Eu vou simplificar essa palavra. Essa palavra quer dizer assim, olha, quando que a igreja vai passar a ter visão espiritual? Porque só vamos vencer quando tivermos visão espiritual. E o que mexe comigo nessa passagem, não é aqui que eu vou pregar, no que eu vou falar agora, mas eu tenho que pincelar isso, porque isso é muito importante. Giazi, que era o moço de Eliseu, ele sai da sua tenda, ele vê cavalos e carros, mas ele vê o exército da Síria. Ele vê os assírios cercando eles. Ele enxerga ali cavaleiros e carros, literalmente. O exército do rei da Síria cercando eles. Ele entra em desespero. Vamos perecer, vamos morrer, quase molhando as suas calças de tanto medo. E aí, amados irmãos, Eliseu, ele sai para fora, tranquilo, porque o moço acordou ele, desesperado. E ele fala assim: calma, Eliseu. Lê o versículo 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A pronúncia correta, se ele não estivesse vendo algo além do exército, seria: maior são os que estão conosco do que eles. Mas ele fala: maior são os que estão conosco, se referindo ao exército de Deus. Mas ele podia falar do exército de Deus no sentido que nós falamos. Por exemplo, nós não vemos, não é isso? Mas a gente fala assim: não, o Senhor é conosco. Não, o Senhor acampa, né, os seus anjos ao redor daquele que o busca, daquele que o teme. Não é assim que nós falamos? Quando Satanás se levanta: não, o Senhor está comigo, mas você não está vendo. Ele podia falar baseado nessa fé. Ele podia falar como nós falamos. Então ele podia falar: não, maior são os que estão conosco. Ou seja, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, são mais do que eles. Mas ele não estava vendo dessa maneira. Ele fala: maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele enxergou um exército de anjos
e enxergou também miríades e miríades de demônios por trás daqueles homens. Ele não fala do exército, ele não está preocupado com a quantidade de homens, porque aqueles homens eram pais de famílias cumprindo ordem. Era pais de família, soldados que deixaram em casa suas esposas, deixaram seus filhos, que estavam cumprindo ordem. Se ele fosse ali travar uma batalha pessoal com aqueles soldados, ele falaria para o Senhor: Senhor, manda fogo e consome esses homens. Não poderia fazer isso? Mas ele fala: Senhor, fere esses homens de cegueira. E você pensa que ele mata os homens? Não. Ele leva os homens para o meio de Israel, para ficar preso não, dá comida, dá água, dá alimento. Depois que aqueles homens são bem tratados, ele ora, e a visão dos homens volta, e quando volta, ele manda os homens de volta para casa. Porque a luta não era carnal, ela não era física, ela era espiritual. E ele fala para Geazi: calma, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Tem demônios que usa o marido? Tem demônios que usa a esposa? Tem demônios que usa o vizinho? Que usa os parentes, que usa os amigos? Tem, mas maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E só vamos vencer quando enxergarmos espiritualmente. Mas o que me estremece é saber que ainda na época de Elias, quando Eliseu era moço de Elias, Geazi já sondava de longe a vida de Elias. E sondava também a vida de Eliseu. Quando Eliseu recebe a autoridade do Espírito Santo de Deus, a porção dobrada, literalmente a porção dobrada, tal qual Elias fez 4 milagres, Eliseu fez 8, tendo em vista que o 8 foi no dia do seu sepultamento, o 8º. Então, amados irmãos, literalmente a porção dobrada, quando ele recebe essa porção dobrada, quem passa a desempenhar a função de Eliseu, Eliseu passa a desempenhar a função de Elias. E quem passa a desempenhar a função de Eliseu é Geazi. Mas observa que enquanto Eliseu estava com Geazi, enquanto Eliseu estava com Elias, enquanto Eliseu estava com Elias, ele aprendeu a ter visão espiritual. Ele aprendeu a enxergar além. Tanto que Elias fala para ele, sabendo que o Senhor iria tirá-lo, ele fala para Eliseu assim: olha, você tem me servido com desvelo, você tem me servido com fidelidade, ou seja, tem entregue a sua vida por esse ministério. Diz para mim, peça-me o que você quiser, que eu vou te dar. Se ele pedisse ouro, Elias daria. Se ele pedisse prata, Elias daria. Se ele pedisse fama, Elias daria. Mas o que ele pede? Eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você. Enxergou espiritualmente. Eu quero o maior tesouro que um ser humano pode ter. Qual? Poder ser um instrumento nas mãos de Deus. Poder enxergar de forma espiritual. Poder ser um servo aprovado a qual o Senhor pode usar. Ele enxergou espiritualmente. E ele recebeu dos altos céus. E queridos, o que tem valor para a vida do servo não é aquilo que vem da terra. O que tem valor para a vida do servo é aquilo que vem do alto. E hoje tem muitos poucos servos na terra. Tem muito crente, tem muito frequentador de igreja, mas servos tem poucos. Porque o servo é aquele que busca as coisas que são do alto. Hoje há pouco discernimento espiritual na igreja. Por que há pouco discernimento espiritual? Porque a palavra fala que o carnal não discerne aquilo que é espiritual. E vamos diferenciar isso na vida de Eliseu, que era moço de Elias, o que ele recebeu, o que ele buscava quando era moço de Elias, e o que Eliseu buscava. Por que Eliseu não teve visão espiritual? Ele só teve depois que Eliseu orou. Ou seja, Deus não atendeu um pedido de Geazi, ele atendeu um pedido de Eliseu, quando ele fala: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Então foi uma oração que Eliseu fez, foi um pedido de Eliseu. Deu uma experiência para esse homem, Senhor, para que ele saiba quem nós estamos servindo. Mas Judas também teve experiência, e nem por isso está no céu. O que Geazi buscava? Você vê no capítulo anterior, no capítulo 5, quando Naamã é curado da lepra, e ele oferece para Eliseu o quê? Ouro, prata, dinheiro. Ele oferece uma carroça cheia de coisas valiosas. O que Eliseu fala?
longe de mim receber alguma coisa de ti. O que ele queria dizer? Eu não busco dinheiro, glória, riqueza. O que eu busco vem do Senhor. De ti eu não quero nada. Eu só quero somente aquilo que vem de Deus. E Geazi, o que Geazi buscava? Quando Naamã foi embora, Geazi saiu ali pela tangente, foi atrás dele e falou: "Ô moço, olha só, o meu senhor se arrependeu e falou que ele quer sim o ouro, a prata." Mentiu. E recebeu o ouro, recebeu a prata, recebeu tudo aquilo. Mas Eliseu discernia o espiritual. Eliseu, amados irmãos, tinha uma vida ligada com Deus. E quando você tem uma vida ligada com Deus, você não é enganado, você não é ludibriado. Deus revela todas as coisas. Quando Geazi chega, ele fala: "Tu estava onde?" "Ah, estava em lugar nenhum, estava por aí." "É mesmo? O Senhor me revelou. Tu foi buscar a prata e o ouro de Naamã. Como tu quis a riqueza dele, tu também herdará a lepra dele. Tu ficarás leproso." E ele ficou com lepra. A lepra na Bíblia tem a tipificação de quê? Pecado. Ou seja, ele estava colado com o homem de Deus. Ele adorava junto com o homem de Deus. Ele orava junto com o homem de Deus. Ele lia as escrituras junto com o homem de Deus. Ele lia a Torá. Ele ia nas visitas com o homem de Deus, em casa em casa. Ele era até ordenado pelo homem de Deus a fazer algo, como no capítulo 4, aleluia, quando o filho de Sunamita, não que o nome dela era Sunamita, mas porque ela vivia em Sunem, morre. Ela vai até ele. Quando chega até ele lá, o que acontece? Ele fala: "Geazi, vá lá e coloca o meu bordão sobre o menino, e o menino viverá." E ele vai lá, o Geazi, coloca o bordão sobre o menino e não acontece nada. O menino não vive. Porque uma coisa é você andar com o homem de Deus. Uma coisa é você ouvir a palavra de Deus. Uma coisa é você orar com pessoas de Deus. Outra coisa é você ser homem e mulher de Deus. O que caracteriza você ser um homem e uma mulher de Deus não é você andar no meio de homens e mulheres de Deus. Não é você orar no meio de homens e mulheres de Deus. Não é você ouvir somente a palavra de Deus, mas você se lançar dentro dela e vivê-la. Então isso aqui diferenciava Eliseu de Geazi. Porém, Geazi teve todas as oportunidades. Ele teve todas as oportunidades. Ele teve a oportunidade de enxergar espiritualmente, mas não enxergou por ele mesmo. O homem de Deus teve que falar. Ele teve a oportunidade de ser usado por Deus para uma criança, um adolescente de 15 anos ressuscitar, que foi o filho de Sunamita. Não ressuscitou por quê? Porque quando ele estava com Eliseu, ele era santo. Mas fora da presença de Eliseu, ele era profano. Na presença de Eliseu, fez bem, meu senhor, é isso mesmo, não tem que receber ouro e prata de ninguém não. Saiu da presença de Eliseu: "Ô seu Naamã, me dá aqui o seu ouro e sua prata." Achando que o Senhor não vê, achando que o Senhor não enxerga. Mas ele teve a oportunidade. E cada um de nós ouvimos uma palavra verdadeira. Cada um de nós andamos com homens e mulheres de Deus. Conhecemos muitos deles. Cada um de nós temos tido a oportunidade de visitas, de orar por enfermos. Cada um de nós temos tido essa oportunidade. Mas quando os sinais não acontecem, quando os frutos não aparecem, será que nós temos tido o discernimento de entender que estamos como Geazi? Porque muitas das vezes nos apoiamos no fato de estarmos numa igreja séria. Nos apoiamos no fato, não é isso? Né? Você entende que eu sou um homem sério, como eu entendo que você é uma pessoa séria. E isso traz um conforto em nosso coração. Não, estou num lugar sério, né? O pastor é um homem sério. Não, o obreiro é um homem sério. Essa é a nossa visão humana. Não é isso, queridos? Não, a oração daquele irmão é muito forte, daquela irmã, eu vou orar junto, eu gosto quando aquele irmão ora, quando aquela irmã ora, porque estremece a gente por dentro. Eu vou participar da oração. Sim, você participou da oração. Você participou da oração de um homem de Deus, participou da oração de uma mulher de Deus, ouviu a mensagem de um homem de Deus. Você, amados irmãos, louvor com pessoas de Deus. Mas quando sair daqui, você vai permanecer na presença de Deus? Você vai permanecer na unção de Deus?
Então eu vejo aqui dois contextos. Eu vejo Eliseu, moço, ajudante de Elias, recebendo a unção de Elias. Vejo Geazi sendo ajudante de Eliseu, tendo todas as oportunidades, mas na presença de um homem de Deus, numa obra séria, vendo a sua vida afundando, porque não almejava o reino, não buscava as coisas do alto, mas buscava as coisas terrenas, buscava aquilo que era passageiro, buscava aquilo que não acrescentava e muito menos edificava. Irmãos, e isso traz um grande aprendizado para mim, e traz um grande aprendizado para você. Um grande aprendizado, podemos colocar Geazi aqui como Judas Iscariote. Judas, ele estava no meio. Quando o Senhor manda os discípulos ali, em Mateus 10, Lucas 9, Lucas 10, que ele manda os discípulos, o Judas está no meio, sim ou não? E Judas está no meio daqueles que volta dizendo assim: Senhor, em teu nome os demônios se sujeitam, e em teu nome os enfermos são curados. Ora, ele viu sinais e maravilhas. Quando o Senhor fala assim, ó, tirai a pedra, no capítulo 11 de João, que fala da ressurreição de Lázaro, você sabia que os saduceus, os fariseus, você sabia que o sumo sacerdote, que os sacerdotes não ouviam Jesus, ou ouvia? Não. Então quem foi que tirou a pedra? Quem seguia Jesus? Quem ouvia as ordens de Jesus? Os 12. Então Judas estava ali quando aquela pedra foi movida, sim ou não? Sim. Ele viu Lázaro ressuscitar? Viu. Ele viu o filho da viúva de Naim? Viu. Ele viu a filha de Jairo? Viu. Ele viu o endemoniado de Gadá? Viu. Ele viu o cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi? Viu. Ele viu o homem da mão mirrada? Viu. Ele viu, irmãos. Ele viu o manifestar de Deus na vida de Cristo. Ele viveu isso. Ele estava, amados irmãos, não com o homem de Deus, mas ele estava com o próprio Deus. Irmãos, ele não estava com alguém pregando uma palavra verdadeira, mas ele estava diante da própria palavra. João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, a luz dos homens. O verbo é a palavra em ação. Ele estava diante da própria palavra, Cristo. Irmãos, ele viu sinais e maravilhas, e foi para o inferno. Irmãos, foi para o inferno. Por quê? As pessoas brincam com aquilo que não tem que brincar. O diabo está armado até os dentes para destroçar você, porque ele sabe que é o último momento da igreja na terra. Ele vai agir com todas as armas. Os crentes estão pulando, fazendo trenzinho dentro da igreja. Os crentes estão fazendo baile de máscara dentro da igreja. Os crentes estão fazendo a campa dentro. Estão tirando todos os bancos das cadeiras, armando aquelas barraquinhas iglu, e estão acampando dentro da igreja, de bermuda, chinelo e camiseta, e dançando e pulando até de madrugada, enquanto Satanás tem traçado planos muito bem arquitetados para fazer os pais chorar. De que maneira? Tirando seus filhos. Fazendo as esposas chorar de que maneira? Tirando os seus maridos. Fazendo os maridos chorar de que maneira? Tirando as suas esposas. Fazendo os crentes chorar de que maneira? Colocando sobre eles enfermidades. E pior, o crente está enfermo de enfermidades incuráveis, está sofrendo, gritando dia e noite no hospital, e está dizendo que é Deus que está provando ele. Não é Deus, é o diabo moendo ele. Mas como que ele vai entender que é o diabo, se ele não tem visão espiritual? Porque a hora que ele entender que é o diabo, meu irmão, se ele entende que é Deus, ele vai lutar como? Não é Deus, não vou lutar, eu estou na mão de Deus. Mas se é Satanás, ele vai lutar com as armas espirituais. Ele vai ler Efésios 6:10, vai ler lá as armas espirituais, vai usá-las e vai lutar e vai vencer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado. Quando a pessoa entende que aquela guerra ela é espiritual, está aqui a nossa irmã Simone diante da gente. Os médicos mandaram para casa e esperou o pior acontecer. Mas ela entendeu que era espiritual, guerreou e está aqui para calar a boca de toda a medicina. Mas o nome disso é visão espiritual. Mas quantas pessoas, igual a nossa irmã Simone, partiram porque não enxergaram espiritualmente? Não é vontade de Deus, eu discordo de você. Como a irmã Patrícia foi visitar uma amiga dela muito antiga, crente de berço.
E quando chegou lá, olha, o câncer mata, ele rouba, destrói, isso é maligno, isso é Satanás. Não é não, isso é a vontade de Deus. Deus tem um propósito que eu esteja aqui, porque esse propósito é para que a minha família seja salva. Ela foi lá, 2 dias depois ela morreu. Ora, como é que a minha família vai ser salva com um testemunho desse? Então, irmãos, visão espiritual. Eliseu enxergando, Geazi enxergando um exército humano, Eliseu enxergando um exército espiritual. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, eu quero trazer o contexto seguinte, irmãos. Quando é, queridos, que nós vamos enxergar que nós vivemos em uma batalha? Quando é que nós vamos enxergar que o diabo, adversário das nossas almas, está bramando como leão buscando a quem possa tragar? Vamos analisar 1 Pedro 5, no versículo 6, ele diz assim, olha só, presta atenção no que diz a palavra de Deus. Humilhai-vos, 1 Pedro 5, versículo 6, humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, lançando sobre ele, versículo 7, todas as vossas ansiedades, porque é ele quem cuida de vós. Versículo 8, frisa ele. Versículo 8, frisa esse. Sede sóbrios. Sóbrios. Não ande como louco. Não ande como desapercebidos. Não ande como embriagados. Sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, meu adversário, Deus falando, é isso? Não, ele fala, o diabo, o vosso adversário, está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É Deus falando pela boca de Pedro, que o diabo é meu e seu adversário, e que o único propósito dele, como nosso adversário, é estraçalhar você, porque é isso que o leão faz com a presa. Mas nós insistimos em ter vida sem oração. Insistimos em passar os nossos dias sem ler e obedecer a palavra. Insistimos em lutar com a força do braço. Insistimos em emprestar nossa boca para o diabo. Insistimos em emprestar os nossos olhos para programas que não edificam. Insistimos em estar em lugares que Deus não está. Nós insistimos em fazer da igreja um circo, aonde os membros são os telespectadores, os pastores são os palhaços, e os integrantes, os bobos da corte, para fazer a igreja rir. Enquanto o diabo, ele fica rindo da tua cara. Enquanto o diabo está rindo da contenda que está dentro do teu lar entre você e tua esposa, o diabo está rindo, amados irmãos, do devorador que está levando o dinheiro em remédio. O diabo está rindo quando você não dorme, em depressão, em angústia, quando teus filhos se perdem, quando eles te respondem. O diabo está cegando de tal maneira que os sinais da volta do Senhor estão debaixo dos nossos olhos. A Constituição brasileira sendo mudada, colocando, amados irmãos, mais de 100 leis contra a igreja. Leis até, amados irmãos, que vai nos proibir de ter uma Bíblia. Irmãos, e está todo mundo nas igrejas achando que é festa quando não é. Se tem um momento na história que a igreja tem que estar em oração, é agora. Se tem um momento na história que você tem que ter uma vida santa, separada diante do Senhor, é agora. Se tem um momento histórico da igreja que você tem que se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, chorar aos pés dele e arrancar da tua vida o que não glorifica a ele, é agora. É agora, para que dê tempo de você se salvar e ser salvo a tua família, irmãos. Irmãos, olha, eu tenho rodado em muitos lugares, eu tenho visto atrocidades com o reino de Deus, irmãos. Irmãos, eu estava num culto, irmãos, eu estava lá. Ninguém me contou, eu estava lá. Aonde um homem foi chamado, um pastor conhecido de uma igreja grande,
Ele foi chamado porque ele falou, ele disse com a boca dele, que o Senhor ministrou uma mensagem no coração dele sobre oferta, e que a missão dele era ministrar nos eventos do CONIP esta mensagem sobre oferta. Porque através dessa mensagem Deus ia curar, Deus ia abrir portas, e Deus ia abençoar muito o CONIP. E ele falou, irmãos, a primeira vez que essa mensagem foi pregada, uma pessoa de cadeira de roda andou. E a segunda vez que ela foi pregada, Deus me mostrou um monte de chaves na cabeça das pessoas. E eu falei para os irmãos que eu via chaves que Deus ia abençoar. E Deus falou que essas chaves, elas só seriam entregues se eles contribuíssem verdadeiramente de coração aberto. Mas irmãos, escuta, ele falando, não eu, ele, eu estava lá. Irmãos, olha, quando a pessoa acabou de ofertar, eu vi muitas chaves sendo recolhidas. Eu falei, Senhor, por que isso? O Senhor falou assim, porque eles poderiam contribuir com muito mais e não contribuíram. Então aqueles que não contribuíram com realmente o que podia, eu não vou abençoar. E a igreja explodiu dando glória a Deus, aleluia. E ele começou a ministrar a mensagem. E a mensagem foi o seguinte, de que Noé, quando saiu da arca, Noé não se preocupou, queridos, com a procriação dos animais. Ele se preocupou somente em ofertar a Deus. Então ele vai lá, ele pega uma ovelha, a ovelha do sacrifício só podia ser macho. Ele pega aquela ovelha, quando ele falou isso, eu falei, não vai falar isso. Ele não vai ousar dizer que Deus deu essa mensagem para ele. Irmãos, ele pega aquela ovelha e ele sacrifica a ovelha macho. Pelo certo, irmãos, nunca mais era para existir ovelha na face da terra. Porque Deus mandou colocar dois, um macho e fêmea. Só tinha duas ovelhas, um macho e uma fêmea, irmãos. Ele matou o macho. Como é que a fêmea ia procriar dali para frente? Mas Deus já conhecia o coração de Noé. E Deus, conhecendo o coração de Noé, sabia que ele ia ofertar, que ele não ia se preocupar que só tinha uma. Ele ia dar o melhor. Se a ovelha o melhor, o macho ele ia pegar e ia dar. Ele não estaria preocupado com amanhã, porque amanhã pertence a Deus e Deus conhece a necessidade. Amém, igreja? A igreja explodiu. Eu vou te dizer por que hoje tem ovelha. Porque Deus, sabendo que aquele macho ia ser sacrificado, a ovelha fecundou lá dentro. A ovelha fêmea já estava fecundada. Está vendo, irmãos, o milagre? Quando você pretende no seu coração dar uma oferta, quando você pretende dar o melhor, Deus já opera lá na frente, Ele já prepara a bênção lá na frente. Você tem que dar com fé, como Noé deu com fé. Eu falei, fala, diabo. Eu vou te dizer por quê. E aí, amados irmãos, eles começaram a distribuir os envelopes, e o povo começou a colocar o envelope. Presta atenção no que eu vou lhe falar, porque eu creio nos dons, mas tem muita gente brincando com o Espírito Santo de Deus. Eu vou pregar numa vigília, aonde essa vigília, o irmão falou, pastor, você vai ver lá atrocidades com o Espírito Santo de Deus. Eu estou te chamando exatamente para pregar a luz da Bíblia e mostrar para eles que estão brincando com Deus. Eu falei, deixa comigo, porque eu não vou me acovardar. Então, mas irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar. No momento que estão dando envelope, nem todo mundo pegou. Prontamente uma mulher lá, que ela é conhecida como a maior profetisa de Itaboraí, ela pegou o envelope. Quando ela pegou o envelope, ela começou a bater, e começou a falar em língua, e começou a marchar com o envelope na igreja, e ela foi lá na frente no altar, e voltou e falou, eis aí, igreja, a mensagem que eu, o Senhor, revelei ao meu servo, e esta mensagem eu revelei, e aquele que crê nesta mensagem, eu abrirei as portas, eu abençoarei prontamente. Eu, que não sou bobo nem nada, comecei a olhar para as pessoas, aquele desespero de pessoa pegando o envelope, para poder botar dinheiro e ofertar. Por quê? Ele falou que a mensagem foi de Deus. A mulher falou em língua e marchou no poder, e falou para todo mundo, eis aí a mensagem que eu dei ao meu servo, eis que vou abençoar, e vou abrir portas tão grandes na vida de vocês, que vocês não vão acreditar. Todo mundo pegou. Quando pegou, se reuniu um povo lá fora, eu falei assim, olha, quem falou pela boca dela foi Satanás, e quem falou pela boca dele foi o diabo. Que isso, pastor? Deus se manifestou poderosamente. Se manifestou. Quem se manifestou foi Satanás, porque ele falou que Deus deu a mensagem para ele. Eu vou dizer para vocês de onde veio a ovelha. De onde veio a ovelha? Não, ele falou que procriou, não. A ovelha é animal limpo ou sujo? Animal limpo. Gênesis capítulo 7. O Senhor fala, aleluia, para Noé. Dos animais limpos colocará 7 machos. Você pode abrir aí e ver.
e 7 fêmeas. Ou seja, tinha 14 ovelhas lá dentro. E ainda que ela fosse animal impuro, o Senhor fala, coloca 2 machos e 2 fêmeas. Tinha 4 ovelhas lá dentro, o macho tinha 2. Mas o povo, por falta de conhecimento, por falta de visão espiritual, glorificou, exaltou, deu ênfase a Satanás, que estava ali fingindo de Espírito Santo de Deus. E deu dinheiro, acreditando que foi o Senhor que falou. Porque está faltando na igreja visão espiritual, discernimento espiritual. Deus jamais vai dar uma palavra que contraria a palavra dele. Jamais, irmãos. E aquela mulher marchando, eis meu povo, a mensagem que eu dei ao meu servo para abençoar as vossas vidas. E todo mundo acreditou, irmãos. E até quando você vai cair nessa? Até quando, irmãos? Você vai engolir isso? Até quando você vai ser uma pessoa comum, sentada num banco da igreja para cantar, para bater palma, para interagir? Quando é que você vai decidir ser um servo e uma serva do Senhor? Quando é que você vai crescer espiritualmente para que o demônio que está agindo na tua vida venha cair por terra? Acredite, o Senhor se manifestou para salvar a sua vida, para levar você para a eternidade, para escrever o seu nome no livro da vida. Mas aqui na terra Ele quer te dar o privilégio de ver, amados irmãos, a depressão caindo por terra, a síndrome do pânico caindo por terra, as maldições hereditárias, as palavras de maldição lançadas, as bruxarias, feitiçarias, macumbaria. Ele quer mostrar para você, aleluia, o que é ter um casamento restaurado. Ele quer mostrar para você o que é ter paz. Ele quer mostrar para você o que é estender as mãos e Ele operar pelas suas mãos. Ele quer mostrar para você o que é abrir a boca e rios, alamassume, canto e suminiandanais, rios de águas vivas fluindo do seu interior. Ele quer mostrar para você o que é abrir a Bíblia, aleluia, enxergar o que está além da letra. Ele quer mostrar para você o prazer de ser acordado de madrugada e buscar a face dele. Ele quer mostrar para você o que é olhar para a podridão desse mundo e desejar cada segundo viver na glória. Ele quer mostrar para você. Mas nós vivemos como se fôssemos pessoas comuns, onde não somos. Habita um Espírito em nós, se é que habita, porque Romanos 8:9 diz, se é que o Espírito Santo habita em vós. Mas se ele não habita, ele quer habitar. Mas nós não podemos sair daqui enxergando como Geazi. Nós temos que sair daqui enxergando todos os demônios que se levantaram contra as nossas vidas e lutar contra eles de forma espiritual. Porque olha o que aconteceu. Qual foi a provisão de Deus? Através da oração do homem de Deus. Senhor, cega esses homens para que eles não nos vejam. O servo do Senhor, quando a glória de Deus é manifesta na vida dele, o diabo não o enxerga, mas ele enxerga o diabo. O diabo fica procurando uma forma para atingi-lo, uma forma para derrubá-lo, mas ele está blindado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele vê Satanás ao derredor, e ele fala, eu estou vendo a tua ação, eu estou vendo o teu agir, eu não vou dar brecha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, porque Deus está me revelando, Deus está me mostrando. E você vai cair por terra. O nome do Senhor vai ser glorificado. Ele já sente lá na frente o problema. Ele está aqui, está vendo o problema lá na frente. Ele já vai para o joelho. Ele já vai para a cara no chão. Ele já vai buscar. Ele já vai, ó, pera aí, a palavra fala assim. Ele já age espiritualmente. O Espírito Santo já se antecipa para ele, porque foi o que aconteceu aqui. O exército da Síria, o rei da Síria, queria invadir Israel. E tudo que ele armava contra o povo de Israel, Deus ia lá e revelava para Eliseu. E quando revelava para Eliseu, Eliseu chegava para o rei de Israel e falava assim, ó, o rei da Síria está preparando cilada assim, 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 assim. Deus manda fazer assim, assim, assim. Quando o rei da Síria vinha, não arrumava nada, porque o Espírito Santo já tinha se antecipado e preparado o povo dele. É assim que está acontecendo contigo? O Espírito Santo tem se antecipado e tem falado para você, ou quando você vê a bomba já explodiu? Porque o Espírito Santo te antecipa. E aí o rei da Síria preparava outra cilada. O Espírito Santo ia lá e falava com Eliseu. Eliseu falava para o rei de Israel. Até que o rei da Síria se enfureceu, reuniu e se falou, quem é o traidor aqui? Quem é o X9?
Quem é aquele que está lá macumundado com o rei de Israel? Quem é que está levando a nossa estratégia para ele? Fala que eu vou matar, vou passar fio de espada. Não, não é ninguém não. É que lá, aleluia, tem um profeta do Senhor, a qual Deus fala com ele e revela todas as coisas. O rei da Síria então muda o foco não é Israel, o foco é no profeta, mata ele, envia cavalos e cavaleiros, cerca, acaba com ele, e vai lá, centenas e centenas de soldados para pegar 2 homens. Quando chega lá, não puderam tocar no homem de Deus, não puderam fazer nada. Por quê, pastor? Porque ele era homem de Deus. A única maneira do diabo não fazer nada contigo, mulher, é sendo mulher de Deus. A única maneira do diabo não fazer nada contigo, homem, é sendo homem de Deus. Você, jovem, é sendo um jovem de Deus, é se tornando servos e servas do Senhor. Ele não vai fazer nada contigo. E detalhe, Deus vai te dar tanta ousadia, que o diabo vai aparecer para você e falar assim: vou te matar. Tu fala assim: mata, se tu é mais forte que o meu Deus. Você vai ver que não vai acontecer nada. Então, irmãos, se você se converteu, entre aspas, para se entrar na igreja e viver uma vida natural, você não entendeu nada de evangelho. Mas se você se converteu entendendo que você não faz mais parte desse mundo, e deseja ardentemente conhecer do mundo a qual você vai morar, começa hoje a ter uma vida de oração, de leitura da palavra, e pede ao Senhor para descortinar os teus olhos, porque Ele te trouxe aqui para te dar visão espiritual. E que o Senhor nos abençoe por esta observação da palavra de Deus, em nome de Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 44 minutos. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, ao qual Ele nos concedeu para ouvir mais uma mensagem, mais um estudo, mais uma palavra que vai nos orientar a como fazer, como seguir e exatamente como proceder. Nós sabemos que a palavra do Senhor já nos avisa, já nos dá advertência, já nos deixa preparado a cada dia, a cada hora e a cada momento, de que vão tentar nos enganar, vão tentar vamos dizer assim, vamos tentar nos embrulhar, porque às vezes as pessoas são sábias de palavra, às vezes as pessoas são sábias de procedimentos, mas de conhecimento puro e verdadeiro são vazias. E a mensagem que nós ouvimos hoje através do nosso mensageiro, nos advertindo que devemos ter mais conhecimento, devemos ter mais prática de leitura, devemos ser mais observadores, devemos mais ouvir e procurar saber realmente aquilo que nós estamos ouvindo é procedência de Deus ou de Satanás. Aquilo que estão nos pedindo tem a ver com o que está escrito na palavra ou está a ver com o que o homem quer? Não sei, nós não estamos aqui exatamente para falar sobre isso, mas nós estamos aqui para fazer um programa onde Deus usa os seus mensageiros para falar a verdade. E a verdade, ela está escrita dentro da palavra, dentro da Bíblia. Se nós queremos saber a verdade, devemos ter mais prática de leitura, devemos ter mais prática de conhecimento, para que não caímos na armadilha do canto da sereia. São 18 horas e 46 minutos, eu agradeço a Deus por esse dia que está findando, exatamente, o sol ainda está bem alto com a graça dele, exatamente, mas a todas as pessoas que estão nos ouvindo, de norte a sul, de leste a oeste do país, a você que está em outros países, que Deus pode continuar abençoando ricamente a sua vida, independente do teu credo, independente do que você acredita, mas eu só quero dizer a você que só existe um Deus e só existe um Cristo, e não há nada nesse meio que possa interligar entre a terra e o céu. Até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Falando de Jesus, exatamente o penúltimo dia, do ano de 2016,
mas nós estamos aqui agradecidos a Deus por mais esta palavra e também não sei de onde que você é, não sei quem você é, mas nós somos gratos em nome de Jesus pelas pessoas que ouvem o programa Falando de Jesus, exatamente no município da Serra, onde as rádios via cabo são retransmitindo o programa. E também somos gratos às outras rádios que estão transmitindo pelo sistema da rádio online. Esta honra e esta glória não é para mim e com certeza não é para nenhum mensageiro, mas ela tem que ser exclusivamente para Deus, porque é Ele que coloca essa voz da palavra dele para o seu ouvido e para o seu coração. Até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.